Capítulo 8. Dificuldades dos primeiros tempos. Quando se espalhou a notícia de que o padre Gaiac ia substituir as religiosas de São José de Lyon por novas auxiliares, houve gente que só teve em vista espalhar à torto e à direito que o novo pessoal teria mão de ferro. Por outro lado, sabendo que iam abandonar a obra, as encarregadas desinteressaram-se dela, relaxaram a disciplina. Boatos e indisciplina concorreram para criar uma atmosfera de insegurança no refúgio e no orfanato. Daí nasceram as dificuldades que puseram à prova a virtude das 3 recém-chegadas. Acabada aquela hora de adoração na capela, logo que chegaram, a senhora Cury e as companheiras foram levadas pelo padre Gaiac para dentro de casa. 80 órfãs, em 2 filas, lançavam olhares curiosos sobre as 3. A senhora Cury cumprimentou-as amavelmente, passou por entre elas e disse pessoalmente uma palavra de carinho para cada uma. Era a adoção. A senhora Cury encontrava uma família. As órfãs sentiram que encontrariam nela a mãe. Convenceram-se ainda mais quando a viram servindo-as à mesa e acompanhando-as ao dormitório. Só as deixou depois de ter verificado que nada lhes faltava e que todas dormiam tranquilas. Assim, as primeiras vigilâncias foram feitas pela senhora Cury. Não se sabe, porém, o que se passou pela cabeça daquelas meninas durante a noite. A partir do dia seguinte, elas estavam insuportáveis. Houve igualmente uma onda de revolta entre as arrependidas no refúgio. Quem conseguisse fugir, que fugisse. Foi nesse ambiente difícil que a senhora Cury e as suas companheiras começaram a sua missão. Nos dormitórios era uma desordem completa. Conversavam e faziam recreio, brincando e se rebelando. Por isso as mestras viram-se na contingência de passarem a noite de pé vigiando-as. As chefas, entre aspas, recusavam-se categoricamente a obedecer até a senhora Cury. Multiplicavam-se os atos de insubordinação. Uma, a quem foi dado um certo trabalho no dormitório, começou a empurrar as camas de um lado para o outro com tanto barulho que era impossível qualquer trabalho no andar de baixo. Os conselhos não eram ouvidos e não obedeciam aos castigos. As maiores, sobretudo, não se submetiam. Nas salas de aula, abandonavam os trabalhos, demonstravam má vontade e faziam pirraça. Aquelas moças eram simplesmente irritantes. De vida espiritual nem se fale. Elas ridicularizavam as mestras. Parecia verdadeiramente que o espírito das trevas fustigava os ânimos para levar ao desalento e fazer a obra perecer. A senhora Cury, cheia de coragem, estava disposta a tudo pela salvação de todas. Ela oferecia tudo para Jesus e por Maria. Rezava e se sacrificava. Mas nem as súplicas ao céu, nem a doçura e a firmeza, recomendadas por ela a todas do grupo, pareciam eficazes. Elas eram só 3. Além disso, Eulália Vidal era diretora de um próspero colégio e não podia permanecer na obra todo o tempo. Durante 8 meses, dividiu seu tempo entre os exercícios de comunidade, se é que se pode chamar de comunidade um grupo de 3 postulantes, os cuidados de seu colégio e a doença de sua mãe, a quem deixou na ignorância de sua determinação para evitar um abalo ainda maior.
Só depois que a mãe faleceu é que ela se incorporou definitivamente à obra recém-formada. A senhora Cury via-se quase sozinha diante do trabalho material e espiritual da casa, conforme o padre Gaiac tinha determinado. Obstinadas no erro, arrependidas, não tinham uma firmeza consistente para que os deveres fossem cumpridas. E assim a senhora Cury teve que lutar contra essas pessoas revoltadas, como também contra ela própria. Lutar para não desanimar no meio de tantas e tão duras dificuldades. A mansa senhora Cury sabia ser enérgica quando necessário. Se para colocar ordem na casa e submeter espíritos rebeldes fosse necessário empregar medidas severas, ela não as recearia. Despediu as cabeças, entre aspas, da revolta do refúgio, e foi um santo remédio. Uma melhora sensível seguiu-se a partir das recalcitrantes. Pouco a pouco a piedade floresceu. As crianças tornaram-se mais respeitosas e dóceis. A caridade, a calma, a dedicação da senhora Cury e de suas companheiras conquistaram, enfim, a confiança e o respeito desse pequeno mundo inquieto. A senhora Cury, para enfrentar as dificuldades da casa, melhorou o regime das crianças, passou em revista os armários, renovou os calçados, roupas e cobertores. Seu olhar experiente viu depressa os consertos e modificações a serem realizados para o bem-estar de todas. E pouco a pouco, sob sua inteligente direção, a casa mudou de aparência. Com firmeza, constância e dedicação, as três conseguiram impor-se às naturezas difíceis, transformar espíritos levianos e conquistar corações inconstantes. E depois de tanta luta, foi um consolo ver o progresso da graça naquelas moças revoltadas. Consolava-as também a esperança de que, entre aspas, os que ensinarem a muitos o caminho da justiça e da verdade brilharão como estrelas por toda a eternidade. Daniel, capítulo 12, versículo 3.